Oi, gente! Boa noite para vocês que estão aí de casa, já acompanhando a gente aqui no nosso café nessa quarta-feira à noite, fresquinha, né? Em alguns lugares, não em todo lugar, porque lá na minha casa estava muito quente. Bom, pessoal, chegou a nossa quarta-feira. Eu quero agradecer todo mundo que já está aí entrando e já pedir, entendeu? Já compartilha com todo mundo essa live, dá bastante curtida aí para subir a nossa visualização. Por aqui hoje comigo, duas pessoas que quando eu falei que iam vir aqui, um monte de gente me mandou mensagem. Mandou. Um monte de gente chamou no meu WhatsApp e falou: Zeugue, a Carlinha, que legal. Teve uma que mandou e falou: Zeugue, a Malu vai estar lá. Eu falei: vai, bem, pode acompanhar, né, Bruna? Pode acompanhar, porque ela vai estar lá sim. Bom, aqui comigo, as duas maravilhosas. Vamos então às apresentações. Se eu falar alguma coisa errada, vocês me corrijam, viu? Porque eu gosto de fazer a apresentação de acordo com as minhas impressões. Fucei na vida de vocês, inclusive. Ó, ela gosta de café, de cerveja e de um bom rock and roll, não é? Exatamente. Viaja para lugares que a gente adoraria ir. É descolada e nos inspira com imagens do cotidiano que a gente nunca presta atenção, mas que a partir do momento que você vê o vídeo que ela fez, você começa a prestar atenção, né, não, Carla? Exatamente. Definiu bem. Além disso, é filha do Geraldinho e da Solange, Sim. que Você também conhece bastante. é uma junção maravilhosa. É uma aí. família boa. Carla, obrigada por você ter vindo, viu? Obrigada Eu que agradeço o mesmo. convite. Fico muito feliz. Espero que você goste muito do nosso papo hoje. Com certeza. E a gente tem aqui também a Maria Luísa Evangelista, com nome desse só podia dar coisa boa também, viu? Que é filha da Dona Aparecida, uma senhora de sorriso muito acolhedor e muito lindinha, sua mãe, Maria. Proprietária da Vox to You Frutal, que agora eu acabei de saber que é muito maior do que eu imaginava que era. Que bom. Nossa, olha, que é a maior rede de escolas de oratória do Brasil. Ela é mãe de 3 crianças, é mãe atípica também, e tem no seu maior empreendimento a família e a fé. Exatamente. Muito obrigada por essa apresentação. É a Malu, tá aqui com a gente. Muito obrigada por você ter aceitado vir também, Malu. Eu que agradeço. Agradeço imensamente. Me sinto muito honrada de estar aqui. Imagina, a honra é toda minha, gente. Bom, vocês já estão na aguinha, vocês vão aceitar café agora. Eu aceito. Tem café, tem Eu suco. também. O meu café. Seu café é famoso. É você mesmo que A prepara? história desse café eu Obrigada. sigo uma receita. Meu amigo de longa data que faz um café maravilhoso, cabeça branca, me mandou a receita, sabe, Malu? Uhum. E aí, toda quarta-feira eu ponho o áudio no WhatsApp. Ai, Porque eu não decorei a receita, mas é a minha cara, é assim mesmo. Bom, gente, vocês vão... Ó, tem bolo de chocolate, essa bolacha aqui que é deliciosa, mas eu não sei como é que ela chama. Tem pãozinho, pão de mel recheado e essa rosquinha também é uma delícia, recomendo, viu? delícia. Vocês podem ficar à vontade, se servir aí, Obrigada. porque aqui a gente come, bebe e bate papo. É de Delícia, tudo. viu? Café. Bom mesmo. Por aqui com a gente, lógico que sem parceria a gente não vai a lugar nenhum. Nós temos o EJA Mais Brasil, que é o seguinte: você que quer completar seus estudos, não tem como ir numa escola convencional, quer fazer tudo de casa, entre em contato com o EJA Mais Brasil Frutal, tem lá no Instagram. É só você entrar lá que você vai saber de todos os detalhes, vai ficar por dentro de tudo. Inclusive tem, ó, iGreen Energy por aqui também. A iGreen te possibilita ter descontos maravilhosos na sua conta de energia. Lá em casa, esses dias, eu quase caí para trás quando eu vi o talão. E já gritei às pessoas: fulano, sai do banho, tá demorando demais. A iGreen te possibilita ter descontos na sua conta de energia e descontos em várias redes de comércios do Brasil inteiro. Você pode entrar em contato também lá no tem Instagram, iGreen Frutal. Dá uma olhadinha e se informa melhor. E por aqui também a gente tem a Dani Rosa, que faz toda a identidade visual, as artes, tudo. É ela que faz por aqui, tá? Agora, gente, é o seguinte. Nós vamos começar
com uma perguntinha que algumas pessoas acham que ela é meio difícil, sabe? Mas eu acredito que vocês vão tirar de letra. Eu quero saber quem são vocês. Porque a gente é muito rotulado, principalmente nós mulheres. Todo mundo rotula a gente, define a gente de uma forma. Mas eu acho que é muito importante a gente se definir. Então, eu gostaria de saber quem é a Carla e quem é a Malu. Você começa, Carla? Começa. Ah. É difícil mesmo a gente definir, né? Mas eu sou de Frutal, literalmente. Nascida e criada aqui. Muita gente acha que eu não sou daqui. Não sei se talvez não me conhecia, né? E aí agora ficou conhecendo, mas eu sou daqui. Sou uma pessoa muito sensível, empática. Tento ver poesia em todas as coisas. Mesmo nas alegrias, nas tristezas, eu tento, de alguma forma, pegar aquilo como uma forma poética para mim. Sou filha da Solange Geraldine, né? Que você já falou. Tenho um temperamento bem melancólico, assim, então eu gosto bastante da melancolia, então talvez trago alguns vídeos desse olhar. E estou cursando jornalismo na UENG, estou no 2º ano de jornalismo, comecei a faculdade com 35 anos. Então, parabéns, foi uma coisa até que eu queria incentivar as pessoas, porque eu fiquei muito tempo tentando descobrir o que eu queria fazer. E aí eu achava, já passei da hora, não vou ter paciência, não vou dar conta. Aí eu vou ter alunos que são metade da minha idade, né, com 17, 18 anos. Aí eu ficava, né, mas aí com muita terapia, minha psicóloga, até agradecer ela. A gente foi trabalhando isso. Aí eu prestei vestibular, né, em 2024, 2023, 2024. Aí eu passei, tô fazendo ENG, tô amando. E dou super certo com o pessoal de 17 anos que eu achei que não dava. A gente é super amiga. Então, incentivar quem também tem esse sonho de fazer uma faculdade pós os 30, 40, que sempre é oportunidade. Tem a UENG aqui na cidade, que é uma faculdade facilita também, ainda mais, né? Exatamente. Facilita bastante ter a UENG aqui, inclusive. Exatamente. E quem é a Malu? A Malu é a Maria Luísa, que a maioria das pessoas me conhece como Malu. Às vezes fala, a Maria Luísa, quem é? É a Maria Luísa, que é filha do Haroldo e da Aparecida, casada com o Glauber, mãe do José Pedro, do Luiz Augusto e da Catarina. É uma pessoa muito... Eu gosto muito de pensar no próximo. Às vezes, também tratada em terapia, que às vezes eu esqueço de mim e penso na pessoa. Esse é o meu perfil. Hoje, estou à frente da Vox2U como sócia. Sou formada em administração, tenho MBA em gestão comercial. E a Malu é isso, é uma pessoa simples, uma pessoa que busca sempre ajudar o próximo. Gosto sempre de me colocar no lugar do outro. Penso que se todos nós pensássemos assim, na forma de agir, de falar com o outro, o mundo seria um pouco diferente. Como você comentou, sou mãe atípica. Hoje até é Dia Mundial da Conscientização. O José Pedro, nosso filho do meio, está dentro do espectro. É o nosso milagrinho. Eu falo que Deus é muito bom para nós. E para fechar toda essa apresentação, sou uma pessoa muito temente a Deus. E Ele é o nosso Pai e Ele sabe de tudo e todas as coisas. E tem o melhor para todos nós. E você consegue passar isso muito bem, inclusive, viu? Obrigada. Meu padrinho já tá aqui. Sabe aquele que te acompanha em tudo? É o meu padrinho. Eu vejo. Todos eles, ele está marcando presença. Tá, toda vez. Direto de Brasília. Benção. O Tiago Juliano também tá aqui, dando boa noite, claro. A Fernanda Vinhado Rodrigues dos Santos falou, cheguei para prestigiar minha amiga Malu maravilhosa. Linda. O Roberto também tá por aqui, meu sobrinho. Deus abençoe meu filho. O Ander também tá por aqui. O Ander também é nosso sócio, tá aqui em todos os episódios. E a Fernanda tá falando que você é uma joia rara, inclusive. Ela que é minha vida. Gente, vocês já observaram que vocês duas lidam com comunicação, né? De formas diferentes, mas vocês lidam com comunicação. E o que eu adoro nisso tudo é que, assim, nem todo mundo presta atenção na importância da comunicação. Exatamente. Não é verdade? Então, eu queria que vocês duas falassem sobre isso. Para vocês, esse olhar para a comunicação, a importância dela na vida das pessoas.
Pode começar, cara. Agora, né, até com a faculdade, que lida com a comunicação também, né, não na forma, assim, eu sou uma pessoa bem tímida, talvez não pareça, mas eu sou. Então, na comunicação de falar e tal, mas nos vídeos eu lido com a comunicação de contar a história através de imagens, né. Então, as cenas, os vídeos que retratam isso, então cada pessoa olha um vídeo, um take, alguma coisa, e vê naquilo uma história. Então, contar história é comunicar, né. Então, eu vejo essa importância da comunicação para todo mundo, de uma forma geral, assim. E aí, do meu trabalho, eu vejo nisso nos vídeos, de contar histórias através de imagens. E você, Malu? Com a vinda da Vox nas nossas vidas, hoje eu tenho outra visão, vamos dizer assim. Sobre a comunicação. Total. Assim, transformou geral. Eu falo que a primeira transformada lá da Vox sou eu. Porque eu não via, com o olho que eu vejo hoje, a importância que a comunicação tem nas nossas vidas. Porque vai muito além. Um curso de oratória é só para me dar palestra. A comunicação é tudo na nossa vida. Quando a gente se comunica com o outro de uma forma clara, de uma forma objetiva. E isso, no ambiente lá de casa, entre os mãe e filho, entre casal, que você consegue isso. Né? Então, assim, que você consegue passar a sua mensagem e a outra pessoa vai entender o seu posicionamento. Então, assim, é um conjunto. Eu falo ainda que a comunicação, a gente trabalha isso lá. A comunicação não verbal, que é o gesto de expressão, o ouvir, que hoje em dia está tão difícil. As pessoas não param para ouvir o outro. Não. Né? Só quer falar, ou tá aqui, mas está ligado num monte de coisa. Exatamente. Então, assim, é fundamental. Eu falo que feliz daquele que dá a devida importância para a comunicação, porque ela é a chave para abrir várias portas. Quando vocês eram criança, vocês já faziam ideia mais ou menos do que vocês iam fazer da vida? Quando eu era criança, eu pensava no lado da comunicação, mas eu tinha muita vontade de ser atriz, você acredita? Olha só, nunca ia imaginar, Carla. Tinha. E aí, eu lembro que, tipo, na escola, sempre que tinha teatro, essas coisas eu participava, amava. E mesmo sendo tímida, assim, quando era para interpretar alguma coisa, eu conseguia, assim, era do personagem mesmo. Então, eu tinha esse lado que eu queria alguma coisa da comunicação, mas eu não tinha a ideia, assim, que seria. Primeiramente era de ser atriz, mas não foi, né? Mas entrei para o lado da comunicação, que eu gosto também. Então, eu já sabia que era mais ou menos nessa área da comunicação. Mas ainda tem tempo, você ainda tem vontade. Tem, mas eu acho que agora já... Você é a prova que dá tempo. Dá tempo. Eu nunca imaginava. Foi como eu comentei, assim, o mundo da comunicação é muito novo para mim. Quando eu fui para conhecer a Vox, é tudo muito novo. Quando eu era criança, eu tinha um sonho de ser médica, pediatra. Olha. Isso foi até o 3º ano. Ia naquelas feiras. Eu lembro uma vez eu fui com uma prima lá na Uniub. E aí ela também, nós duas, era muito companheira. E aí, na hora que a gente entrou naquela sala com um monte de corpos lá, ela passou mal, foi embora. Daquele dia lá, ela falou, eu não quero isso pra mim, não. Eu ainda continuei. Mas quando eu terminei o 3º, não tinha condição. Meu pai, assim, infelizmente, a gente não tinha condição nem de pagar uma matrícula de vestibular e para ir para longe. Não tinha. E naquela época era mais difícil. Não existia essa possibilidade. Aí foi então que eu prestei a administração, passei, graças a Deus, e fui seguir outro caminho. Esses tempos eu ainda falei pro Globo, ainda vou voltar para, quem sabe, para esse sonho. Eu gosto muito de cuidar. Ele ainda brinca que eu sou a doutora deles lá, porque ainda mais quando a gente tem filho, a gente pega essa questão de medicar, de cuidar quando está doente. Então, algo que eu gosto, né? Você sabe que eu, com os meus meninos, o Kaique e a Lívia, eu mesma cuidava, medicava. Já esse daqui, como nasceu muito doentinho, qualquer coisinha que tinha, eu ligava para a doutora. Um dia eu cheguei nela e falei assim, a senhora deve, né, doutor? Porque eu tenho que correr aqui na senhora. Mas é assim, não tem jeito. Você, Malu, você ficou um período em casa, né? Fiquei. Cuidando dos meninos e da família. Quase 4 anos. E como que foi essa transição de ficar em casa para vir para a vida da rua, de acordar cedo, de atender gente e trabalhar
nessa loucura? Como que foi isso? O primeiro choque foi quando eu saí da Credit Citrus e fui para cuidar da casa, porque aí veio a pandemia. Ah, e foi nessa época? Foi nessa época. Então, eu estava com uma criança pequena, porque o José Pedro era bebê de meses, uma de aula online e pandemia, onde você não podia sair, eu saía todo dia para trabalhar, me arrumava. Então, aquele primeiro período foi muito difícil, difícil. Aí, quando eu estava me acostumando com a vida de casa, que não é só uma vida, porque, de fato, eu cuidava da casa toda. É a vida. É a vida. A gestão das 3 crianças, porque aí depois veio a Catarina, a gestão das 3 crianças, de casa, de marido, de tudo. Aí veio a Vox. Ela me tirou total da zona de conforto. E eu até brinco, porque quando o Glauber veio, porque foi a ideia inicial dele, eu falei, você não me perguntou se eu queria, não. De primeiro momento. Mas aí depois eu entendi. Quando eu fui lá para conhecer a franquia e me preparar, eu entendi o propósito de Deus nas nossas vidas. Foi aí quando eu abracei e aí me encontrei, de fato. Então, assim, ir trabalhar, apresentar a Vox, para mim é muito prazeroso. Por mais que eu tenha que equilibrar pratos, por conta que ainda tem a família, a casa. É mamãe polvo, né? Porque... mamãe Uber, tudo um pouco. Deixa eu olhar quem tá aqui. Cadê? Aqui. O Glauber chegou por aqui também. Tá aqui mandando abraço. A Bruna também tá por aqui. Cadê? Eu sumi com o negócio aqui, tá vendo? Eu não sou boa de eletrônicos. Eu some, aparece toda hora. É assim, vai indo. Ô, Carla, como foi que tudo começou? Ai, resumidamente, assim, na verdade, eu sempre gostei de fazer vídeos, né? Uhum. De tudo, assim. Tudo que eu olhava, me tocava de alguma forma, eu ia fazer algum vídeo. E aí, pós-pandemia, eu acho que eu fiquei mais sensível ainda. Porque aí eu comecei a dar valor mais nas coisas, que foi um período muito difícil, né? Então, acho que eu falei, não, agora eu quero aproveitar a vida e ver de outras formas, assim. E aí, a gente começou a viajar novamente, aí eu peguei e falei, agora eu quero começar a fazer vídeos e postar, que é uma coisa que eu gosto. Aí, em 2021, no finalzinho de 2021, a gente foi para Curitiba e depois para Santa Catarina. Aí, eu fiz alguns vídeos e postei. Aí, muita gente gostou de eu ter postado vídeos e tal. Aí, eu falei, vou ter que esperar mais um ano, que viagem de um ano, uma vez no ano, né? Aí, no outro ano, a gente foi para Buenos Aires, que eu queria conhecer muito lá. Aí, eu fiz uns vídeos e teve um que viralizou. E aí, eu comecei a empolgar, né? E aí, depois, a gente foi, em 2023, pro Rio de Janeiro. E aí... eu fiz alguns vídeos e tem uma praça lá na Praça 15, que é no centro, que é uma praça de antiguidades que é a maior da América Latina. Então, ela é enorme. Eu vi esse vídeo. Ela é enorme. E aí, eu fiz esse vídeo e postei. Aí, algumas pessoas mandaram mensagem, falaram, nossa, Carla, na hora que eu vi o vídeo, eu não vi que era você, mas eu já olhei e falei, nossa, tá parecendo a Carla, o estilo da Carla, o vídeo. E aí, eu comecei a pensar, né? Eu falei, nossa, eu gosto disso e tal. Mas eu pensei, o que eu vou fazer? Porque agora eu só viajo uma vez no ano, eu vou fazer vídeo uma vez no ano. Aí eu falei, eu vou começar a fazer algumas coisas aqui em Frutal, né? E aí, quando eu ia na Feira Livre, eu sempre fazia alguns vídeos e postava no Story. E aí, teve um que eu postei no feed também, que muita gente gostou. Aí eu peguei e surgiu uma ideia. Eu falei, vou começar a fazer vídeo de Frutal. E eu já tinha esse da feira, né? Peguei, e aí tem várias cidades que tem. Eu amo tal cidade, eu sou de tal cidade. Eu falei, aqui em Frutal não tem. Aí eu peguei, criei o perfil e postei esse vídeo da feira e começou a repercutir. Aí depois eu falei assim, eu vou fazer... Aí eu falei pro meu marido, falei assim, eu quero gravar algum vídeo da Igreja da Matriz, que eu amo, que eu acho maravilhosa a arquitetura. E queria da Casa da Cultura também, que é um prédio que eu amo. Aí foi no sábado, a gente foi, eu gravei alguns vídeos correndo e tal, e fui, fiz um videozinho e postei. E aí ele começou a viralizar. Muita gente que não mora em Frutal mais, começou a receber o vídeo e começou, nossa, a cidade, né? Como é que tá Frutal? Eu amo, não, olha minha cidade, compartilhando nos stories. E aí foi daí que surgiu. Aí eu vi que tinha, né, esse potencial, que as pessoas realmente se interessavam dessa identidade da cidade mesmo, né? E aí eu comecei a fazer esses vídeos, aí depois o outro vídeo que eu fiz, que aí foi onde que mesmo estabilizou, assim, que eu já tinha uns takes que eu guardava de carros antigos, de cafés, as coisas assim, e postei. Aí eu falei, não, aí a música, eu falei, alguma coisa da minha essência, né? E aí eu coloquei, que tá na minha playlist, eu coloquei uma do Elton John, acho que é Nikita, que aí todo mundo conhece. E aí eu vi que todo mundo interessou. Aí eu falei, não, é uma coisa que eu gosto e que todo mundo interessou, então eu vou continuar. E foi assim, que foi viralizando e eu fui consolidando, assim, o perfil. Hoje você tá com quantos seguidores no perfil?
Ai, quase 18, eu acho. Quase 18. É muita gente, né, Carla? Muita gente. Assim, muita. se a gente for parar pra pensar mesmo, é gente demais da Muita conta. gente. Chega muito longe. Chega muito longe. E assim, é muito engajamento, sabe? As pessoas engajam mesmo. Manda comentário. Manda comentário. Nossa, eu recebo muita mensagem linda, assim. E de identificação com a cidade, né? Todo mundo. E eu fico muito feliz. Então, tem bastante engajamento. Por aqui também tá a Aparecida Mata, tá mandando Minha um mãe. oi. Dona Aparecida, a senhora tá boa? O Glauber mandou um abraço para nós, mulheres guerreiras e transformadoras de vidas. A Renata também tá aqui, Renata do Jornal da Cidade. A Cláudia Santana Ai, diz que fofinha. tá amando ver a Carlinha Ai, aqui. que saudade. O Neto também chegou por aqui, o Neto também é sócio. Tá aqui toda quarta-feira. O Neto também não perde a quarta-feira que ele não aparece, eu dando com ele. Porque não pode faltar, de jeito nenhum. Malu, falando dessa transição que você passou, né? Você trabalhava, ficou em casa, aí de casa pra Vox. Foi quanto tempo de preparação pra você colocar a franquia já pra trabalhar mesmo? Foi de setembro a janeiro. 3 meses. Outubro, novembro, dezembro, 4 meses. E já faz o quê? Já faz 2. Fez- Já tem 2 fez um anos, não ano. tem? Fez um ano? Fez um ano em fevereiro. Então, foram 4 meses. Eu fiquei lá, porque a nossa franquia, a franqueadora, no caso, é em Ribeirão Preto. Então, eu ia para lá, ficava uma semana imersa lá. Entrava 8 da manhã, saía 10h30 da noite. Eita! Aí o Glauber ficou aqui, assumiu com as crianças, com a rede de apoio, e eu ficava lá. Às vezes ele ia, e aí aprendi todo o processo, inclusive até a questão de ser facilitadora, porque eu queria entender tudo, para ter uma entrega de qualidade de fato ali para o nosso aluno. Eu lembro quando eu vinha de lá, eu falava, gente, tinha que pôr todo mundo, pegar todo mundo assim no braço e levar, porque é muito mágico, é muito transformador. Então, quem vive aquilo ali, e graças a Deus a gente tem as provas sociais hoje. Após um ano, eu tenho várias turmas que se formou em vários cursos, que está aí para contar de fato. Como que foi? Como que foi Isso. antes e depois? Isso. Então, a gente pode dizer que existe uma Malu antes da Vox e uma Malu depois da Vox. Existe. E existe uma Malu lá quando começou a franquia e hoje. Porque é uma constante evolução. E estar praticando isso todos os dias, eu acredito que em tudo na nossa vida, quando a gente pratica, uma hora fica do jeito que você quer. E é total. Vai melhorando. Assim. A Malu de antes de conhecer a Vox, eu não me via nessa condição. Eu também sou uma pessoa tímida. Eu sempre fui na minha. Eu chegava em lugares, o Glauber conversa muito. Então, eu chegava É um raio. É um ótimo comunicador. Ele é... E aí, ele chegava nos lugares, ele conectava com as pessoas e tal. E se dependesse do lugar, eu chegava mudo e saía calada. E tava tudo bem. Hoje eu já vejo um pouco diferente e consigo me conectar com as pessoas. Então, assim, é transformador, de fato. Quem me conheceu lá atrás vê hoje a diferença. E explica pra gente como que funciona a escola hoje. Eu quero fazer eu sou muito tímida, eu quero fazer alguma coisa, mas ainda não sei o que é. Explica direitinho como que são os passos, matrícula, como que funciona. Funciona da seguinte forma. A primeira coisa, a gente marca que é uma chamada entrevista, que é uma oportunidade onde eu vou conhecer o aluno, conhecer as dores deles, ali, o que ele deseja desenvolver, o que ele vê de trava. Vou conhecer. E aí eu vou apresentar a nossa metodologia em um leque de opções de curso. E aí, dentro da disponibilidade dele, de tempo, de financeiro, a gente vai traçar o melhor ali para ele. Tem vários tipos de curso, desde um de 8 meses até um intensivão de um final de semana. Então, assim, de fato, é para todos os momentos. É de acordo com o que... Eu ainda brinco. Esses dias eu atendi uma pessoa, ela falou, Malu, eu não tenho coragem, não. Vou chegar aqui, vai me dar dor de barriga. Aí eu brinquei, falei, fica tranquila. Aqui a gente tem um banheiro, você vai ser acolhida. Não tem problema. E uma coisa que eu reforço sempre, Zico, é que ali é um ambiente de acolher. Ali não... Vamos pensar, tá todo mundo no mesmo barco. E a gente cultua isso o tempo todo lá.
a equipe toda, é acolher o aluno. Porque tem muita gente que tem até vergonha de falar, nossa, eu vou fazer um curso, eu tenho vergonha até disso. Tem vergonha de chegar num lugar. Isso. E assim, é por isso que eu pedi pra você explicar direitinho como que funciona, porque às vezes a gente passa, o Frutalense tem disso, né? A gente passa e vê aquele prédio lindo. E aí você fica com medo de entrar lá dentro. Não é? Sim. Não tenham A medo. gente tem isso. É assim, porque assim, o atendimento comercial é feito por mim. A gente está em busca de um profissional para estar ali me auxiliando. Então, eu busco desde o primeiro momento que chega ali acolher. Independente de qualquer situação, é acolher a pessoa. Então, não fique com vergonha. Ali é um momento e assim, o desenvolvimento no caso assim, a pessoa entender a importância, eu acho que é o primeiro passo, entender a importância da comunicação. Aí tomar consciência. E aí é um caminho de desenvolvimento. De fato. E aí vai longe. Isso. Carla, você tem um jeito único, um jeito que a gente já identificou pelo perfil, que é só seu, de mostrar ao mundo. O que você acha? A que se deve isso, esse seu jeito? Você acha que vem de algum lugar, de alguma coisa que você viveu? Ou se é dessa nostalgia que você fala que você é muito nostálgica? Assim, eu acho que vem da minha sensibilidade mesmo, assim. Desde criança eu sempre fui muito observadora, e então, muito sensível. Acho que vem da arte também, que eu gosto muito de música, gosto de filmes, né? Então, arte em geral. Então, eu acho que vem desse lugar mesmo, assim. E aí, isso, de uma certa forma, eu transfiro para os vídeos. Então, acho que é uma coisa interna minha que eu transfiro, assim. Você mata a saudade de muita gente que mora longe, inclusive. Muita. Muita gente. E das viagens? Qual que foi a viagem que você achou assim que foi a melhor que você fez, que você conseguiu captar mais sensibilidade ainda nos vídeos? Olha, pra mim é o Rio de Janeiro. Ai, maravilhoso. Nossa, Rio de Janeiro, eu quero voltar lá esse ano. Pra mim, assim, não sei, sabe? Não sei se tem aquela coisa de querer ser atriz e ter muito disso, assim, Lá, e ter né? aquele ambiente. E lá em Ipanema, assim, o sol é maravilhoso, assim, uma coisa de outro mundo. Muito lindo. Então, eu acho que foi o lugar mais, assim, que eu senti mais uma essência. Foi no Rio de Janeiro. Você vê a diferença, Malu. Eu tenho vontade de ir no Rio de Janeiro pra quê? Pra ir num samba. Não, mas eu também fui, Na também é época de maravilhoso. carnaval, igual tava. Pra ir naquele sambão, que tá todo mundo um amontoado no outro. Morro de vontade de ir, inclusive. Ah, lá tem muito samba, né? Eu fui lá no centro, numa roda de samba que eles fazem todo sábado. Acho que faz mais de 20 anos, que é uma família. Nossa, sensacional. Muito bom. O pessoal lá gosta muito de samba, muito mesmo. É um ambiente Muito. bom, né? É muito bom, muito Eu alegre, sei. né? Não é à toa que é cidade maravilhosa. Exatamente. eu Eu também concordo. falo isso, também não é à toa, que é uma cidade maravilhosa. Malu, falando em Dia Internacional da Conscientização do Autismo, que eu achei que foi uma coincidência muito feliz você vir hoje, Então, eu não sabia que era. Aí eu acordei hoje cedo e fui fuçar aqui, né? Que eu vi que era. Eu pensei, gente, é Deus mexendo os pauzinhos dele. exatamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que você aprende sendo uma mãe atípica. Eu aprendo que os mínimos que às vezes numa maternidade comum, típica, a gente não daria valor. No caso do José Pedro, igual a gente teve o Luiz Augusto, que foi a primeira gestação, e depois o José. Coisas que o José faz às vezes que a gente, nossa, coloca aquela proporção gigantesca dele falar algumas palavrinhas, dele, igual esses dias, ele conseguiu me falar que era uma coisa de ontem. E às vezes a gente não repara isso na maternidade típica, vamos dizer assim. E aí, a partir daquele momento, ele me traz outra visão do mundo, outra visão das pessoas. Ele, assim, eu falo que os três são especiais. E às vezes a Catarina, que é a mais novinha, dá mais trabalho que o José, porque ela é arretada. E essa, eu acredito que é a mais caracterizada, assim. E a fé que se fortalece ainda mais. Porque aí, não que eu não era uma pessoa que tinha fé, mas a busca ali por Deus fazer algo maior, porque tem dias que de fato não são fáceis. Não. Tem dia que,
Porque ele encasqueta com uma coisa e Jesus. Ele já teve situações dele querer levar um cavalo desse tamanho para a escola. Como é que faz? E isso acontece sempre na hora de sair. Imagina, o caos. Você já está atrasado? Porque lá em casa nós só vive atrasado. Vamos que está atrasado. Corre, vai, vem. Com 3. E aí, driblar aquilo e contornar para que ele não venha ter uma crise. Não é birra, é uma crise que vai ali, porque ele não entende o não adianta. Eu lembro que quando ele teve o diagnóstico, a médica falou assim, às vezes você vai falar 1, 2, 3, 1000 não, ele não vai entender. Então, você tem que continuar, tem que persistir. E é isso, porque às vezes ele vai de boa. Às vezes não, mas não, e vai, e bate. Ele não é uma criança agressiva, mas ele é muito forte. A força dele, eu brinco que ele é o Hulk. Então, às vezes, aquela força dele, se ele faz algo ali, acaba, né, prejudicando. Então, a gente tem que controlar tudo. Eu acho interessante, assim, a forma que você e o Glauber falam a respeito disso, porque vocês falam com muita clareza. Sim. E qualquer pessoa entende. E esse é um assunto que a gente tem que falar muito. Sim. O ano todo, não é, Carla? Porque assim, as pessoas vão se acostumando que existe mesmo e que é normal e que a gente tem que lidar da melhor forma possível e com muito respeito, inclusive. Sim, sim. Porque eu acho que antigamente devia ser muito desafiador para os pais atípicos. Até para descobrir, até para diagnóstico. Sim. Então, hoje a gente ainda tem essa vantagem de poder falar para muita gente ao mesmo tempo, através da internet, né? E eu acho o jeito que vocês falam, assim, muito legal. Qualquer um entende. E isso é muito bacana. Vocês precisam continuar fazendo isso, inclusive. Uma coisa que a gente faz é sempre incentivar ele. Igual eu postei hoje, ele é uma criança que ele tem um hiperfoco. Que eu falo no autismo, ele sempre tem. As crianças têm um hiperfoco. Eles são... obcecados com algo. O José é animal. Então, o animal para ele, gente, se ele vê um animal, e assim, é tão mágico que ele encanta os animais. Então, pode ser um cachorro da rua, pode ser um cachorro bravo. Ele encanta de uma proporção assim, que em vez da gente podar, a gente tenta incentivar. A minha casa tá cheia de cantinho que ele pega e junta as coisas para fazer uma floresta. Aí na cabeça dele, até o vídeo hoje mostrava, ele pôs um monte de cadeira que era a cerca. A toalha era a grama. Então na cabeça dele tá tudo montado ali. Ah, mas que bagunça e tal. É melhor eu incentivar, porque pensa num profissional que ele não pode ser. Verdade. Ele vai fazer a diferença nesse mundo. Se a gente falar, mas não vamos fazer bagunça. Então a gente sempre tenta incentivar os três, não ficar podando, porque a gente como pai, você ainda não é mãe, mas a gente como pais, a gente tem esse papel de poder incentivar, né? Incentivar. E qual que é o poder das nossas palavras em cima deles? É muito grande o poder. A gente tem que policiar, inclusive, o que fala, porque... Exatamente. E é difícil, não é fácil. Porque a gente é humano, a gente tem cansaço, a gente tem um monte de coisa para fazer, então não é fácil. É constante ali o trabalho. Ô, Carla, sobre as mensagens que você recebe, já teve alguma que te emocionou? Já, teve várias, assim. Tentar lembrar alguma. Mas teve uma que foi bem no início também, que eu filmei uma casa, e aí eu recebi uma mensagem linda de uma menina falando que aquela casa tinha sido da avó dela. Que legal. E fazia muito tempo que ela não via, assim, né? Que a avó dela já tinha falecido. E que, ela ficou muito emocionada em poder ver a casa da avó dela. Até, acho que foi essa semana que eu recebi também uma mensagem de uma pessoa, eu acho que ele tá morando, acho que no Maranhão. Aí ele falou que ele viu o pai dele no vídeo. Olha! E aí ele falou que ficou muito contente em poder ver o pai dele, sendo que ele tá morando no Maranhão, que ele não tá tendo contato. Então, são, assim, mensagens que deixam a gente muito feliz, né? Porque esse é o intuito, né? De dar essa conexão, né? Essa proximidade. Você tem esse poder de trazer essas pessoas. Sim. Muito então, sempre são mensagens assim, sabe? E muita gente com saudade aqui de Frutal, que faz muitos anos que não vem pra cá e fica revendo os lugares, né? Fica me pedindo, né? Vai em tal lugar, tal rua que eu cresci. Eu ia perguntar isso agora. Tem pedidos também? Tem vários pedidos, sempre.
Ai, passa tal rua, passa tal perto. Essa semana também eu recebi de um senhor. Ele falou assim, ai, vai lá na Afonso Pena pra poder ver se um senhor que tem uma padaria lá ainda tá lá. Eu já tinha feito vídeo. Eu falei, não, eu já fiz vídeo dele. Aí eu fui lá, achei umas fotos, mandei pra ele e falou, nossa, é ele mesmo. Nossa, muito obrigada por matar minha saudade, que na minha infância eu cresci aí, então sempre tem. Que legal. E eu acho muito gratificante isso, assim, poder, né, Tá virando, você sabe que o seu perfil, Eu Sou de Frutal, ele tá virando um perfil de utilidade pública, né? Porque é o perfil de utilidade pública. Aham, verdade. Olha, gente, como é que a vida ela é engraçada, né? Você começa uma coisa despretensiosamente Pretenciosamente. e daqui a pouco ele vira, assim, uma propriedade pública das pessoas. Sim, exatamente. Muito. E eu fico feliz com essa conexão, assim, das pessoas. Muito feliz mesmo. E é o que dá pra eu ir, né? Igual o pessoal pede pra eu filmar, eu vou, né? Não é sempre que eu tô com muito tempo disponível, mas sempre que eu posso, assim, eu tento atender todo mundo, assim. Porque eu acho bom, né? Pra poder criar essa nostalgia, essa memória, né? Trazer essa memória afetiva, né? Pra muitas pessoas tem, né? E eu sou assim, então eu me identifico. Então... E daqui a pouco você sabe que o seu perfil, daqui a pouco ele vai virar um perfil comercial, assim, grandão, né? Também, né? Porque tem muito engajamento. Tem. Não é, Malu? Aham. Você sabe Tem. falar disso melhor do que eu, inclusive, né, Malu? Sim. Por conta do engajamento, da procura das Aham, pessoas. sim. Eu tenho algumas empresas que são parceiras sempre, né? Estão comigo. O primeiro parceiro que eu tive também me procurou. Eu fiquei muito feliz. Na época, foi bem no início do perfil. Então, eu tenho alguns parceiros também que eu tenho assim. Então, e é uma forma de poder dar visibilidade também para o comércio, né? Para as pessoas também darem essa importância para o comércio local. E de uma né? forma diferente. Sim, de uma forma diferente. Não uma propaganda mesmo, né? De uma forma, de um olhar diferente, assim, né? Eu falo, né? Porque Mais natural. mais natural. Porque cada empresa, eu tento pegar a essência da empresa mesmo, né? Eu não vou com o roteiro pronto, vou fazer isso. Eu falo, não, na hora que eu chegar lá, eu vou captando a essência de cada pessoa, de cada empresa. E é assim que eu vou fazendo, assim, com cada E o empresa. Thiago é publicitário, não é? Publicitário, super criativo, um excelente publicitário. Aí, ó, tá em casa, deu tudo certo. Tudo certo. Casou tudo, ó. Ó, o Zé Luiz também tá aqui, professor José Luiz, que é outra pessoa que se comunica, assim, Excelente. incrivelmente. Ele é, verdade. Ele, olha, Eu comprei um livro dele muito bom também. o Zé é demais. Tá dando boa noite, falou que hoje vai ser show. A Vivian também tá aqui. Oi, Vivian, tá boa, fia? Tá dando boa noite. A Fernanda falou, Frutal uniu, ninguém separa. Minha Fernanda tá em Bebedouro hoje. Ah, é? Isso. Olha, Fernanda, obrigada, gata. Direto de Bebedouro. Isso aí. A gente tá atravessando fronteiras, hein? Ela pôs até o DDD, 017, 034. Foi. Verdade. Ô, Malu, eu queria que você falasse sobre, assim, tudo que a gente vê sobre você, porque vocês já tiveram também, você faz palestras e tem também aquele projeto seu e do Glauber para casais, não é? Casal não, da É igreja. para Isso, esse é o da igreja. Isso, da E Chaminé. tem para empresário também. Então, assim, Isso, tudo que você prosperário. lida é lidar com muita gente. Uhum. Tem gente que corre de gente, né? Tem muita gente que fala, não, eu prefiro lidar com os bichos do que lidar com pessoas, porque lidar com pessoas é muito complicado. Já teve alguém nesses seus projetos todos, já teve alguém que você olhou e pensou assim, não tem jeito. Aquele ali tá me desafiando demais, eu vou largar a mão, eu vou desistir. Já teve alguém assim? Não, nessa proporção, não. Eu já tive pessoas que, igual eu estava falando ali, dando uma palestra, por exemplo, que eu vi ali na feição que a pessoa, como se diz, tira essa daí porque para mim não faz sentido nenhum. Eu sempre falo que às vezes a pessoa deixa de entregar algo não por conta do medo de falar, e sim por conta do medo de falhar e o medo do julgamento. Exatamente. O que o outro vai pensar de mim? E aí eu cultuo isso é algo que a Vox me trouxe, e eu passo isso para as pessoas e para mim mesmo.
O que o outro tá pensando é problema dele, não é problema meu. Eu tô me propondo a fazer ali o meu melhor, que é o que a gente deveria todo dia. A gente acorda todo dia, vou fazer o meu pior. Não, vou tentar fazer o meu melhor, dentro dos meus limites. E às vezes a gente se pega comparando com a régua do outro. Mas o fulano tá assim, é ele. Se eu desejo algo de transformação, eu vou me capacitar para aquilo e tá tudo bem. É um processo. Então, assim, o julgamento do outro hoje, para mim, é algo que eu estou aprendendo a lidar mais. É fácil? Não é. Ainda é algo que me toca de uma forma, mas estou conseguindo processar aquilo. Porque é a opinião dele. Tá tudo bem, vamos respeitar. Às vezes muda, às vezes mantém aquilo o resto da vida e tá tudo bem. É ele que lide, né? Isso, exatamente. É verdade. Vocês vão aceitar mais café, gente? Por enquanto, Vocês querem não. comer alguma coisa agora? Eu já. Agora não, obrigada. Eu recomendo esse pão de mel, Tá numa cara muito boa. que é lá do Rei do Pão de Queijo, inclusive. O Rei do Pão de Queijo tem um pão de queijo. Sabe aqueles pão de queijo antigamente, de casa de vó, que é com queijo de verdade? É esse pão de queijo de lá. Muito bom. Esse pão de mel, ele é maciozinho por dentro, é maravilhoso. O Rei do Pão de Queijo, gente, abre às 5 horas da manhã, entendeu? Então, o seu café da manhã está salvo. Se você é como eu, que sempre acorda atrasado, Tamo junto. que sempre acorda atrasado, correndo, entendeu? Às vezes você quer fazer o quê? Seu marido tá cansado, trabalhou muito, cuida da família, né? E a gente quer oferecer um café da manhã legal, caprichado, mas acorda atrasada, não dá tempo de arrumar. Rei do Pão de Queijo. Que salva a gente de qualquer situação. Café da manhã, chá da tarde, lanche da criança. Rei do Pão de Queijo, que fica lá na rua 13 de maio, esquina com a Belo Horizonte. Gente, tudo lá é muito gostoso. Um abraço, inclusive, para o Renato, que a gente liga e vai entregar correndo. A Letícia tá aqui também. Peraí, cadê? Aqui, a Letícia Cruz falou que a Carla tá arrasando. Ela é da minha sala. Beijo, Letícia. Ô, Carla, dessas viagens todas, porque todo mundo passa por um perrengue numa viagem. Já teve algum? Já tive. Eu conheço um que saiu daqui, foi pra Argentina, né? Tudo lindo, maravilhoso. Perdeu todos os documentos lá. Graças a Deus, isso eu não passei. Qual que foi o perrengue, assim, que você passou, que você pensou, não, agora... Na Argentina, quando eu cheguei lá em Buenos Aires, a gente mandou o dinheiro, que era uma casa que trocava, né, de câmbio, e aí a gente mandava por Pix e tal, e a gente pegava lá. E aí a gente foi sem dinheiro, sem pesos, né? E aí a gente falou, quando a gente chegar, a gente vai no aeroporto e troca, né, dinheiro. A gente levou dinheiro em espécie, né, em real e tal, a gente troca. Aí a gente foi, só que eu não vi que minhas notas, assim, não estavam todas intactas. Eles não aceitaram. Meu Deus. Uai, como é que faz? Eles não aceitaram. Aí eu falei, o que a gente vai fazer? Porque a gente precisava pegar um táxi para ir pro nosso Airbnb. Aí eu falei assim, o que a gente faz? Eu falei assim, a gente vai tentar... A gente perguntou para um cara lá, taxista, né, você leva a gente e tal, em espécie, em dinheiro em real. Ele falou, não, aceito e tal. Aí a gente foi. Aí, chegando no nosso Airbnb, ele falou que não pegava a nota também, porque a nota não estava perfeita. Não aceitava. Aí, eu falei assim, não, então Pix, né, sei lá, pra fazer alguma coisa. Ele falou, não aceito, tem que ser dinheiro. E agora, o que você vai fazer? E minha mala dentro a mala dentro do porta-mala dele, né? Aí, eu pensei, gente, o que esse homem vai fazer, né? Aí, o que acontece? Ele falou, não, então, tipo assim, você me dá mais dinheiro que você tem aí, que aí eu aceito. Aí, eu tive que pagar o dobro da corrida para poder... liberar. Eu já comecei assim. Mas aí lá também teve um episódio, porque na época eu não sabia que eu tinha problema na vesícula. E eu sempre passava mal. E aí foi bem na época da Copa do Mundo e a Argentina ia jogar. Então ia ser um jogaço. A gente tava super animado pra ir pra um bar lá e tal. E eu passei mal 2 dias. Tive que ficar dentro do Airbnb passando mal. Tomando remédio até me recuperar. Então foi esse perrengue, assim. Mas, graças a Deus, assim, nada que, né? Mas foi. Eu fico pensando, eu morro de medo de viajar e passar mal. É triste. Porque eu sou medrosona. Então, eu fiz seguro, né? Pra poder... Eu poderia ir pro hospital se eu quisesse. Mas eu falei, gente, e se eu for pro hospital e me internar aí, o que eu vou fazer, né? Falei assim, vou tentar melhorar em casa. Aí eu consegui, graças a Deus. Quantos dias vocês ficaram lá na Argentina? 1 semana. 1 semana dá pra aprender a dançar tango?
Ó, eu não consegui. Quem sabe, Pode ser, quem pode ser sabe que consiga. a sua performance vai ser mais... Será, Mas bem meu Deus, que eu executada. dou conta? Eu não dei conta. Ai, quem sabe, né, gente? Jesus abençoe. Porque o samba do Rio de Janeiro eu já sei. Ah, com certeza. Então agora eu só preciso ir pra lá, pra Aham. Argentina ver o tango. Aham. Aí, quem sabe? Você não faz, né? Algumas aulinhas lá, você tira de letra. Ai, ai. Quem veio primeiro, a Vox ou a palestrante? As palestras ou a Vox? Quem que veio primeiro? As palestras, Você começou a palestrar primeiro? acompanhando o Glauber, vamos dizer assim. Aí Malu- depois da Vox, que aí eu tive voz pra Aí você falar. se aperfeiçoou entendeu? mais. Isso. Porque eu penso assim, você sendo tímida, eu lembro de você em duas situações. Num prêmio, que eu acho que foi quando o Glauber ganhou o prêmio, que você tava até com um vestido azul claro. Com o cabelo curtinho? Isso. Foi quando eles foram... Não esqueça, porque tava muito bonita, gente. Fica olhando, né? Prepara, né? Nossa, e aquele dia, Zilga, eu tava tão mal de saúde. Tava. Eu tava numa gripe, mas eu tava tão mal, eu não aproveitei muito. Porque eu tava muito, assim, tava tudo entupido, não consegui sentir gosto das comidas. Tava aquele dia, tava só o externo, porque o interno mesmo tava só por Deus mesmo, por obrigação lá mesmo, porque a gente tinha que estar lá e Que honrar o acompanhar. prêmio mesmo. E eu lembro quando inaugurou a loja aqui em cima, que eu fui fazer o cerimonial de inauguração. Que eu tava grávida. Tava. E aí, porque a gente olha pra você e vê que você é tímida. Então, como é que é pegar um microfone e palestrar? É Vox to You. Com toda a propriedade, porque foi através da Vox que me transformou. É a primeira vida transformada da unidade frutal sou eu. Eu fui uma pessoa, voltei totalmente diferente. Quando eu fui, a minha ideia era ficar no operacional. E eu ia deixar o Glauber cuidar do comercial. Que eu pensava, eu? Falar, apresentar, fazer workshop. Não via nunca. Aí quando eu entendi toda aquela metodologia, em uma semana que eu tive líderes assim maravilhosos, eu falei, não, mas é eu. Porque o Glauber tinha já uma vida corrida, agitada. Ele não ia poder ter entrega lá que eu estava vendo pra gente alcançar as pessoas. Eu falei, não, tem que ser eu sim. E aí, lógico que nessa caminhada ele está comigo, sempre. É o meu sócio, tanto de empresa quanto de vida. Mas essa transformação, de fato, vem da Vox. Porque eu não me via falar assim, você via na posição de dar uma palestra? Nunca pensei nisso, nunca. E aí, com as técnicas, com a metodologia, com o desenvolvimento, eu me vejo nessa. E assim, graças a Deus, dá frio na barriga, eu fico nervosa, claro. Até... É natural. E é o gostoso. Eu acho assim, a partir do momento que não der aquela sensação, assim, aquele friozinho, aí virou automático, não tá fazendo mais sentido. Mas é algo que eu vou natural. Eu acesso pessoas, falar pra mim, acesso uma pessoa importante com um cargo, pra mim faz diferença. Graças a Deus é algo que, assim, é muito transformador de fato. Eu não imaginava nessa versão Malu. Então, o plano do Glauber, de quando ele te apresentou a Vox, sempre foi você cuidar. Sim. Ele fala pra mim que ele, ainda essa semana ele falou pra mim, eu sempre confiei. Às vezes você, às vezes não, mas eu sempre soube dessa mulher que estava aí. E ele, quando ele apresentou, desde o início, era eu para tocar. Só que ele não tinha me contado isso. E aí a gente comprou a franquia. Ele é inteligente, É, ele viu? deixou você conhecer primeiro. Exatamente. Aham. A gente comprou e depois que ele veio, não sei que vai tocar. Eu falei, oh, meu Deus. E aí Super certo. né? Deus falou. Deus, de fato, ele fala todos os dias no meu coração para mim continuar. Continua. Na hora que eu vejo o depoimento dos alunos, que eu vejo uma vida transformada, eu falo, de fato, é o propósito. Eu consegui entender o propósito de Deus na minha vida. Já teve aluno, assim, que testemunhou para você e falou, olha, isso daqui mudou completamente a minha vida, eu era assim, 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 hoje eu me Sim. comunico melhor com todo mundo. Sim, sim. Graças a Deus. E não foi só um. E teve algum Verdade. caso que te marcou?
Ai, vários. Eu não vou citar nomes, porque Aham. eu posso esquecer de alguém durante essa caminhada, mas várias pessoas que nessa caminhada eu vejo, e é nítido, as pessoas comentam, a pessoa com propriedade fala, porque são aulas muito interessantes, igual a gente estava falando no começo sobre rotular. A gente tem uma aula sobre rótulos, Olha. que é, muitas das vezes, a gente rotula o outro, É. simplesmente porque eu acho. Por conta de uma vestimenta, Sim. por conta da feição que a pessoa chega. E isso a gente tem que quebrar. Não existe isso. Rotular o outro. Ou às vezes, a minha amiga me contou que a Carla é assim. Mas, É aquilo Então, que a gente estava Cada um falando. tem uma visão, né? da exatamente. pessoa, né? Pode ser que depois que eu conheça a pessoa, não vai bater ideia. Mas aí é respeito. Eu não rotulei. Porque às vezes a gente perde a oportunidade de conhecer uma pessoa bacana. É. Porque eu rotulei. Eu vivi isso no banco, por exemplo. Muitas das vezes chegava uma pessoa na banca, com a camisa de marca, todo cheiroso ou cheirosa. Você olhava no extrato ou ali na vida financeira da pessoa, não condizia. Chegava um senhorzinho, ou uma senhorinha, ou uma pessoa mais simples, muito simples, com a embalagem de um saco de arroz na mão. Você olhava lá, falava, meu Deus. Então, assim, eu vivi isso ali. Então, ali eu já aprendia. Isso, graças a Deus, eu já trabalhava isso dentro de mim. E a Vox traz isso muito. É transformador mesmo. Você está contando do banco. Eu lembro de uma vez a minha mãe me matou de vergonha no banco. Porque o meu padrasto ficou doente. E na época era o São Lucas. E aí teve que pagar uma quantia pro hospital. Então ela foi e fez um empréstimo no banco. E no dia de receber o empréstimo, eu que fui com ela. E aí eu lembro que ela pegou o dinheiro na boca do caixa, virou pra mim e falou assim: Tama, é o 6 que vai lhe dar com esse dinheiro mesmo. O guarda do banco me olhou, o rapaz do caixa me olhou. Falei, mãe, eles vão achar que nós estamos obrigando a senhora a pegar esse dinheiro aí, mãe. Não fala assim, não. Ah, mas é mesmo? Vambora. Porque ela era bem desse jeito, sabe? Falei, mãe do céu, não pode fazer isso não. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos para umas rapidinhas. Eu falo uma situação e vocês me respondem com a primeira coisa que vier à cabeça, certo? Mas não precisa ficar com medo, não, que é indolor. A gente já ficou até paralisada ali. Ó, uma pessoa inspiradora. Nossa, uma pessoa só? Não, pode falar mais de uma. Nossa, tanta gente. Ah, eu vou falar meu marido. Porque ele, pra mim, é uma pessoa muito inspiradora. Porque ele é criativo e sempre eu vi essa criatividade nele e peguei pra mim como inspiração. Quando vocês começaram a namorar, já faz muitos anos, né, Carla? Faz 20 anos que a gente tá junto. Olha. Esse ano faz 20 anos, foi 2005. Nossa senhora, é muito tempo. Muito tempo. Eu tenho 18 e já é muito tempo. E pra você, Malu? Primeiro, a minha mãe, porque ela, de fato, é uma pessoa que me inspira. A minha mãe me criou até 3 anos sozinha. Enfrentou uma sociedade. Minha mãe me teve, ela já era uma pessoa mais, assim... ela tinha minha idade quando ela me teve. E o meu pai, em vez de assumir, sumiu. E ela enfrentou tudo Ela enfrentou, penso que na época, como foi isso? Nossa Porque, senhora. pensa, quanto tempo atrás? Eu tenho 34 anos. Enfrentou a sociedade, ela trabalhava na Alvorada na época. Ela Olha, tinha um então cargo... Ela Ela lidava com muitas pessoas da alta sociedade. Então, e ter essa gestação e tudo que me falam, e ela me fala, eu fui muito desejada. Fui uma criança, era um mimosinho, assim, era uma bonequinha, de fato. E até 3 anos foi ela solo, até a chegada do meu pai, que aí me registrou, me criou, me deu amor, me deu meu irmão. Eu tenho também, até não comentei, mas eu tenho 3 irmãos do lado do meu pai, que é o Anderson, a Juliana e a Mariana, e meu irmão Lucas. E o segundo é o Glauber, meu esposo, é o meu amor, e assim, ele me inspira a todo tempo. Ele me motiva, e como eu disse, muitas das vezes ele acredita em mim e eu não,
E ele fala, você vai dar conta, continua. E tem hora que eu falo pra ele, agora eu não quero sessão de coaching, tá? Só quero que você me escuta. Eu brinco com ele, falo, só quero que você me escuta agora, tá bom? Você não fala nada. Porque é dele. Ele já vai falando e já vai. Então, assim, ele é uma pessoa, assim, que é o presente de Deus na minha vida, nas nossas vidas. Porque minha mãe também, tem hora que eu tenho que lembrar ela que é eu que sou a filha. É. Agora, então, uma comida. Olha, eu tenho várias que eu amo. Eu amo comida japonesa, amo massa, mas churrasco, eu acho que é preferida porque desde criança meu pai faz churrasco. Sabe, de E seu pai segunda-feira. gosta de um Nossa, churrasco, gosta. né, cara? É aquele lá é animado. Ele e minha mãe não tem tempo ruim. Então, acho que pra mim, churrasco, eu tenho essa memória afetiva desde criança, então eu gosto muito mesmo. Churrasco. Meu não é difícil. É um lanche daqueles bem gostosos e saborosos, aqueles lanchão caseiro, sabe? Aham. É, um lanche Aquele me agrada. hambúrguer. Eu Isso. tenho um pra te indicar, inclusive. O Jefferson Jambeira, lá da garagem box do CrossFit. Sim. De vez em quando ele faz o... É dia de sexta, né, Pedro? Tipo de 15 em 15 dias, mais ou menos, não é? Ele faz. É o melhor hambúrguer artesanal que eu já comi na minha vida. É o dele. É muito gostoso, gente do céu. Nossa Senhora, dá até água na boca. É, exatamente. Uma situação perturbadora. Daquela que você não gosta, assim. Uma coisa que você não gosta que acontece, quando acontece, te tira do rumo. Quando eu fico doente, porque eu sou meio hipocondríaco. Então, quando eu fico doente, eu fico perturbada porque eu fico imaginando mil coisas, sabe? É isso, eu sempre penso o pior. Ai, você é daquelas que tá tossindo. Mas pode ser. Exatamente. Isso, Não, pode ser. Já vai no Google, aí o Google já tá te matando. Aí você tá... Que arrependimento de ter ido. Exatamente, é desse jeito. Acho que pra mim é bem perturbador. E o meu, vamos dizer que é também, mas relacionado com o Glauber, com as crianças, com a minha mãe. Jesus, minha mão. Agora, graças a Deus, eu tô melhorando. Mas na hora que fala que um não tá bem, eu fico... Sabe, aquele me destabiliza. É como se eu perdesse o controle daquela situação ali. Então, é relacionado também à doença, mas essa questão... Com os outros. Com eles, isso. Comigo eu vai. 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 Um defeito. Defeito. Acho que ser controladora nesse sentido. Sabe, de querer ter controle de tudo ao meu redor, assim. Não ser muito do inesperado, assim, de ir. Acho que ser controladora é um defeito que eu tenho. Tamo junto. Eu não imagino você assim, Malu. Eu sou. Olha. Eu tenho melhorado, viu? Você- Graças ao bom Deus, com desenvolvimento, com terapia. Também. Mas, assim, eu gosto de ter o controle das coisas. Quando foge um pouco ali, um pouco autoritária em alguns momentos. Então, mas estamos em processo de evolução, né? cara? Sim, constante. Eu também, eu melhorei muito, com muita oração. Mas dizem que eu ainda preciso melhorar muito. E um lugar. Frutal, né? Mas eu vou... Mas o Rio de Janeiro tem meu coração. Eu queria poder passar um tempo maior lá, assim. É um lugar que eu identifiquei muito também. Gosto bastante. Um lugar que eu fui que me marcou muito foi em Arraial, no Rio. Aquela beleza, aquela perfeição, assim, que você olha, você fala, gente, parece que tá pintado. Você sente a presença de Deus a todo momento. Eu gosto muito de água, de praia. Então, assim, se deixar, eu fico só lá dentro do mar. Hoje com as crianças não dá, porque como é que eu vou ficar lá, as crianças? Mas é um ambiente que me apaixona, assim. Eu falo que quando eu ficar mais velha, aposentar, eu quero morar, assim, bem pertinho do mar. Eu sei o Alex. O Alex meu, ele fala, amor, vamos. Tipo assim, vamos largar tudo hoje e vamos pra lá. Nós abrimos um negócio, você vai vender suas Vender arte coisinhas. na praia. Você vai... Porque eu faço acessório. Lacinho de criança e pulseirinha e tal. Aí ele fala, amor, olha lá, aquele ali tá vendendo. Você vem, fica igual ele ali, ó.
Deu 5 horas, separa, nós vai embora pra casa, frita um peixe, come e pronto. Ele já tem a receita todinha de morar na praia. Tá tudo planejado. Eu falei pra ele, que gracinha, né, Alex? É a gente que complica. Não a vida é? É mais simples do que a gente pensa. Verdade. A gente precisa de pouquíssimas coisas, inclusive. Sim. Eu tenho um casal de amigos do meu pai que eles foram embora daqui. Já tinham filhos formados, tudo. E aí eles riscaram tudo, vendeu tudo e foi pra praia e estão super felizes. Só os dois. Só os dois. Aí os filhos dele moravam lá já. Mas assim, largou tudo aqui, né? Muitos anos aqui em Frutal e tá vivendo na praia. Aí, gente, quem sabe? Quem sabe a nossa hora chega. Quem sabe daqui mais um tempo a gente consiga fazer algo assim, mas não sei não, eu sou muito... Sei lá, eu sou muito medrosa de arriscar muito. Eu tenho problema com isso mesmo. O que mais mudou em vocês duas, você, Carla, depois de criar o Insta, e você, Malu, depois da Vox? A Vox me deu voz. Hoje eu consigo me posicionar onde eu estiver. Levar o que está aqui dentro. Que muitas das vezes passava despercebido. Então eu me sinto à vontade de onde estiver, de passar o que está aqui, não ficar segurando. Por insegurança, por medo do julgamento. É bem isso. E você, Carla? Me deixou uma pessoa bem melhor, assim, em todos os aspectos. Dessa questão de desacelerar, né? Da correria do dia a dia. Agora, eu presto muita atenção em tudo, né? Todos os detalhes. E eu já prestava, mas não tanto, né? Agora, me deixou uma pessoa ainda mais sensível, né? Mais empática. Mais atenta. E mais inspiradora, assim, também. E teve alguma vez que você foi captar uma imagem e a pessoa não entendeu e foi atrás... Moça, que é isso? E foi atrás de você? Então, geralmente eu sou bem discreta. Então, às vezes, a pessoa não vê que eu tô filmando. Né? Geralmente, é o meu intuito, né? Não ver, deixar a pessoa. Só uma vez, no início, que eu tava filmando a caminhonete de um moço, eu acho que era uma D20, antiga, assim. Falei, nossa, que caminhonete bonita. E eu tava de costas, porque eu sempre fico dando uma olhadinha, né? Eu tava de costas e ele chegou, eu não vi. E ele achou que eu tava mandando foto pra dar multa de alguma coisa. Aí ele, tipo, moça, pelo amor de Deus, tá estacionado no lugar errado? Eu falei, não, calma, né? Aí eu falei, não, é porque eu achei bonita essa caminhonete, eu tenho um Instagram. Ele falou, qual que é o seu Instagram? Você postou lá? Eu falei, vou. Aí ele pegou meu Instagram e já começou até a seguir. Virou seguidor. Virou seguidor. Ó, a Sebastiana Fernandes deu boa noite pra nós, falou mulheres lindas. A Daniela da Mata Andrade também tá por aqui. Minha boa tia. noite. A dona Aparecida mandando coraçãozinho, que gracinha. O Tiago falou assim que você manda bem demais no espanhol. Eu senti isso. Ô, Carla, já teve algum perrengue de língua também? Gente, eu tenho que contar essa. Tem um senhor, seu Luiz. Ele é português, mas mora aqui há muitos anos. E ele, inclusive, está com uma exposição lá no museu. Inclusive, vão lá ver, porque tem tela, tem escultura, sabe? É muito bonito o trabalho do seu Luiz. A abertura oficial vai ser dia 4 agora, sexta-feira, 8 horas da noite. E aí, hoje, ele estava lá organizando. Ele passou o dia todo organizando, a maior dedicação. Mas eu não entendo direito o que o seu Luiz fala. Então, às vezes, o seu Luiz fala uma coisa e eu olho para ele e só concorda. Mesmo, seu Luiz. E a Nilvia acaba com a minha vida. Ela olha para mim e fala, eu sei que você não está entendendo. Mas, seu Luiz, enfim, a exposição tá lá. Muito bonita, gente. Vai lá mesmo, para vocês verem. Vai ficar até dia 9 de maio. Mas já teve alguma vez que não entendeu o que a pessoa estava falando? Não, assim, igual eu fui, né, só na Argentina mesmo, então espanhol. Então, portunhol é bem... Dá pra comunicar bastante, vai se virando, né? Vai se virando. Então, graças a Deus, não deu muito que eu me lembre, né? Que se eu passei por uma situação, Thiago me lembra aí, mas eu não tô lembrada. O Glauber falou, Malu, que é pra você levar uma marmitinha pra ele. Pode deixar que eu arrumo pra ela levar, viu, Glauber? Pra você ir pros meninos.
O Jader também chegou por aqui, o Jader Soares. Falou que adora ver seus vídeos. Ai, que bom, fico feliz. E eu aposto que ele também... Ele não falou pra mim, não, mas eu aposto que ele também gosta da trilha sonora. Porque a trilha sonora é muito boa. Uhum. Nossa Senhora. A trilha sonora é pura da pura essência. Hã? É da pura minha essência, a trilha sonora. É tudo que eu gosto também. Que eu coloco nos vídeos. Malu, você também é irmã do Lucas, né? Sim. Do Lucas lá da CIF. Eu não sabia, não. E pensando bem, vocês são até parecidos. Você acha? É, parece. Tem pessoas que falam que sim, pessoas que não. Meu irmão puxou muito a família do meu pai. Assim, os traços do meu pai. Então, ele se parece mais assim. Parece mesmo. Eu sou irmã do Lucas. A calma. Que ele é tão engraçadinho pra falar com a gente. Quando a gente precisa, ele é muito solícito. É uma gracinha. Concordo. Me conta uma coisa. Como que foi juntar você, essa calma, assim, e o Glauber, que é aquele raio? O Glauber, ele parece o Flash. Eu acho que como se a gente pensasse que um quebra-cabeça que se encaixa, que se os dois fossem muito iguais, a gente brinca muito, eu sempre falei isso, que a gente era muito diferente. Mas acaba que algumas coisas são muito iguais. E aí isso vai completando, mas as diferenças vai se tornando ainda mais forte ali, como se um completasse o outro. Ele tem a parte acelerada, eu vou acalmando e a gente vai construindo a nossa família. Agora, esse ano faz 19 anos que a gente está juntos também. Olha. 19 anos. Então, é uma história, é uma vida. Você vai dizer. construindo. Isso. E aí a chegada das crianças modifica a gente totalmente. Não, eu acho coisa no microfone. Então, essa caminhada nossa junta, a gente, lógico que o casamento não é fácil, porque são duas pessoas de criação totalmente diferente. Eu sempre gostei muito de comemorar aniversário. Os primeiros aniversários com o Glauber foi uma negação. Porque eles não tinham muito hábito, assim, de... E eu, aquela coisa com o aniversário. E aí ele foi modificando ao ponto da gente se encaixar. Né? Ter ali um meio termo, vamos dizer. E a questão do amor. O amor, o respeito, a admiração, que aí vai nutrindo aquilo, vai superando as dificuldades que vai acontecendo no caminho. O Glauber também fez Vox ou não? Só você que fez a preparação? Vox. Fez Formou, também? Há 2 meses, se eu não me engano. Fez também. Então tem Vox pra todo mundo, tá tem vendo? Vox pra todo mundo, isso mesmo. Ele fez, eu estou dentro de sala de aula também. Também, porque assim, o curso mais completo eu não participei, porque é 8 meses. Então, eu falei, não, quando der a oportunidade eu vou estar em sala de aula. Nós estamos na aula ontem, é toda terça-feira a minha turma. Ontem a gente assistiu a 22 ou 23, são 30, então nós estamos quase se formando. O Glauber tá no pós também, junto com o Max. Com a turma. Só. Que bom. Agora eu fiquei mais curiosa ainda. Vou ter que... já vamos agendar. Sair daqui já agendado para você já conhecer. agenda a entrevista para ver direitinho. Exatamente. Ô, gente, olha... Ô, Carla, tem algum lugar aqui em Frutal que você gosta mais de filmar? O seu preferido, assim? Você falou que você gosta muito da Matriz, né? Sim. A Matriz, assim, eu já vi muitas igrejas em outros lugares, mas a arquitetura da Matriz, para mim, é maravilhosa. Eu já procurei muito sobre, assim, a arquitetura dela, mas não achei, né? Eu sei que ela tem uns traços meio góticos, assim, mas... E tem uma questão também de... Uma vez eu fiz um vídeo lá, era finalzinho de tarde, eu fui pra lá umas 5 horas da tarde, fiquei até umas 6 e pouca lá, sentada, observando o pessoal ir embora do trabalho e tal. De quando eu era criança, assim, adolescente, eu tinha que ir embora na hora que o sino tocava, 6 horas. Então, eu tenho... E aí, eu remete essa lembrança. Eu fiquei lá sentada, o sino tocando, assim, aquele entardecer. Então, é um lugar que eu gosto muito. E a feira também, sim, sem dúvida. Pra mim, tinha que ter aquela feirinha todos os dias, assim. É um lugar que eu gosto muito, porque é muita interação, né? E aí, você vê os feirantes trabalhando, você vê as pessoas conversando, muito senhorzinho e tal. É um lugar que eu gosto bastante. E é um momento que as pessoas vão pra descontrair. Pra descontrair. A família vai junto, tá tranquilo. Né? Sim, sem pressa. Isso. Tem muita família que só consegue, sim, sentar e conversar de verdade na feira. Sim, muitas. É o dia, né, que todo mundo consegue se reunir, né? E a nossa feira, ela é muito particular. Vocês já observaram?
ela é totalmente... Eu acho Frutal completamente diferente de qualquer outro lugar do mundo. Aqui tem coisas que não tem em outros lugares. Aqui tem umas peças que não tem em nenhum outro canto do mundo. Não tem jeito. É assim, é único mesmo. Certeza. Malu, nessas suas andanças aí pelas pessoas, nesse seu cuidado que você tem com as pessoas, você inclusive já falou que você às vezes você esquece de si para cuidar do outro. Quem cuida de quem cuida? Como é que fica isso, então? Isso aí é o que a gente tem que modificar ao longo do tempo, porque é igual aquela história, assim, a gente tem que estar com o potinho cheio para a gente poder transbordar para outra pessoa. Então, eu tenho quem cuida de mim, que é minha mãe, que se eu falar, ai, ela já tá ali comigo, o Glauber, mas é aquela questão da responsabilidade de mudar essa situação aí. É pensar, não é ser egoísta, de falar, não, eu primeiro, não. É eu estar bem para poder fazer entrega para o outro. E eu tenho uma terapeuta que me acompanha, que é a Sabrina, e ela é uma querida, e ela me ensina muito nessa dinâmica. Porque como é que a gente vai fazer uma entrega se a gente não está ali de forma para entregar? A pessoa vai sugar, mas e aí? E a entrega? E isso é em tudo na nossa vida. É com as pessoas, com os amigos, com os familiares, com os filhos, é em tudo, no trabalho. A gente tem que estar bem para poder passar isso para o outro. Até porque lá na escola, você pega a gente, digamos assim, no prézinho, e aí você vai indo. Então, você passa muito tempo com aquela pessoa começa a ser do seu convívio. Sim. Você já fez amigos lá? Alunos que se tornaram amigos? Sim. Vários amigos. Que a gente vai construindo, porque a gente vai conhecendo a história da pessoa. Ali tem muita troca, assim, a gente fala que o que acontece lá em sala, fica em sala. Então, às vezes a pessoa se abre de uma proporção ali muito íntima. Porque a escola possibilita isso para ela. Então, fica amigos, fica com pessoas ali que você vê a evolução, de fato, ali. É muito legal isso. Ô, Carla, e já teve, assim, nessa situação de você gravando os vídeos e o povo agora você tá conhecidíssima, né? Agora famosa. Agora todo mundo sabe quem é a Carla. Já teve situação de você estar filmando uma pessoa que você não via há muito tempo e aí você conseguir reencontrar essa pessoa num desses vídeos seus? Que eu não via há muito tempo. Não tô lembrada, Zilg. Não tô. Você fala assim, de uma pessoa que eu já conhecia e eu não via. E aí você reconhecer ela num vídeo seu? Não teve. Não sei se é porque eu já ando observando tudo, né? Então, antes mesmo de filmar, eu já tô observando todo mundo antes. Mas que eu me lembre, assim, não. Não me lembro. Já teve uma situação, a gente trabalha com tirar foto, né, Malu, e tal, e aí tava numa festa. E eu fui tirar a foto do rapaz, era até para uma coluna social. E ele tava escondido da mulher. Jesus. Aí eu fui lá, tava numa roda de amigos, tirei a foto, saí, coisa feia. Moça, não posso. pra onde que é essa foto? Oh, Jesus. Moça. Pensa o desespero dessa pessoa. E eu tô, não é... Moça, faz isso não, apaga. Eu tive que apagar. Eu já tive esse medo de filmar alguém que eu não podia, assim, sabe? Tá num local expor a pessoa. Expor. Eu já tive. Eu tenho bem cuidado com isso, assim, de observar isso, mas... Você observa até se a pessoa tá à vontade, no lugar, tudo. Sim, assim, né? Eu tô filmando, vamos supor, num calçadão, né? Não é possível que a pessoa tá escondida no calçadão, né? De dia, né? Possível mas... mas assim, talvez tá só comprando uma coisa que não devia. E assim, eu lembro, não sei se você lembra de mim, da época da escola. Você lembra? Lembro, Do estadual. Porque vocês estudaram junto? Na mesma época? Não, ela era mais nova, né? Isso. Eu lembro dela, assim, no movimento de... eu era mais nova, tipo, terceirão, uma turma. Sim. Lembro muito bem, assim.
de movimentos da escola. Aham, lembro também. Ai, que legal. Aí eu fiz um vídeo do estadual. Nossa, você chegou a ver? Não, esse não. Ah, eu acho que é o vídeo mais nostálgico que eu já fiz. Porque eu fui lá pra poder divulgar um vestibular, e aí aproveitei e vou falar, né? Eu falei assim, vou fazer um vídeo aqui, né? Aí eu coloquei a música da Legião Urbana, que é da época que a gente escutava muito e tal. Nossa, mas repercutiu muito quem estudava, assim, de nostalgia. Foi muito legal. Depois eu vou procurar lá pra ver. Eu também não E- vejo esse, não. Depois você procura lá. Que eu também estudei lá no estadual. Era terrível. Mas... Ó, isso daqui é o seguinte. Aqui tem algumas perguntas e aí vocês escolhem. Cada uma escolhe 3 cartas e aí eu pergunto pras 2. Não pode olhar. Ai, meu Deus do céu. Vocês estão falando aí Eu tentei que... maratonar todos os códigos para tentar descobrir todas as perguntas para já vir pensada, sabe? Vou confessar isso. Quantas? 4? 6, 3. 3. Ô, Malu, você estuda muito, né? Porque Estudo nada. o mercado da... Ó, o mercado... Já virou um mercado, já. O mercado... Quando eu falo mercado, eu fico imaginando aqueles mercadão de cidade grande. O mercado da comunicação, ele evolui muito. Isso. Principalmente agora, com a internet, agora inteligência artificial, confesso que tenho medo dela. Eu também tenho. Você tem, Carla? Ai, não tô Tenho. sozinha. Né, eu também tenho. Eu tenho medo da inteligência artificial. Sim. Dela deixar a gente preguiçoso. Sim, exatamente. Roubar ideias dos artistas, assim, né? Tudo, de tudo. De tudo. E acaba que fica mais preguiçoso, né? Porque hoje em dia, igual na questão do jornalismo, tem gente que tá sendo dispensado que o ChatGPT tá fazendo tudo lá, né? Pela pessoa. Até comercial. Uhum. Foi lançado, não foi muito tempo. Acho que da Nike, não teve uma marca que fez todas as imagens, tudo, as pessoas, tudo com inteligência. Pensa. Dá um medinho, né? Eu tenho medo dela. Eu assisti Exterminador do Futuro. Todos os... Eu assisti todos, gente. É por isso que eu tenho medo. Aí, ó, já saiu a sua cara, assim, ó. O melhor show da vida. Do Slipknot. Que eu fui em outubro de novembro. É uma banda de rock que, quando eu conheci meu marido, ele já era muito fã. E eu já gostava de várias músicas. E aí eles vieram aqui, fizeram um festival, que tem um festival, e a gente foi. E pra mim foi o melhor show que eu já fui. E o seu, Malu? Ó, vou voltar lá no passado. Quando eu era menina, jovem, eu era apaixonada no Leandro Leonardo. Era eu e essa prima minha, que inclusive mora no Rio de Janeiro. E aí, o Leandro faleceu e veio o Leonardo para fazer um show aqui em Frutal. Eu lembro desse show. Eu Gente, entrevistei ele. Nossa, foi o... Aí, na época, minha mãe tinha uma Kodak. Minha mãe amava tirar foto. Era a que tirava foto da família. E nós levamos essa Kodak. Tamo lá, a gente ficou assim, em cima dele quase. E tira foto, tira foto, tira foto. Tá, fomos embora muito felizes. Conseguimos ver o Leonardo, tirar muitas fotos. Gente, depois na semana a gente foi levar o filme, que era na Pra revelar. Não sobrou uma. Ai, não Uma acredito. foto. Queimou tudo. Tudo, eu não sei o que nós Ai, que dó. aprontamos. Não sobrou uma foto pra contar a história. Ah, Só a não. memória. Porque isso aí eu lembro, eu Aham. lembro dos detalhes. Assim, faz muito tempo. E eu Faz lembro da mesmo. gente tirar a foto, da gente estar ali naquele momento vivendo, porque a gente era apaixonada por ele. E depois não tem uma pra Uma gente foto guardar. Ai, que dó. Uma data que te deixa feliz. Uma data que me deixa feliz. Acho que meu aniversário. Eu sou meio assim, sabe? Tem época que eu tô feliz, tem época que eu não tô. E aí, É de lua. é de lua. Mas a data que eu me sinto mais feliz, assim, aniversário eu gosto de fazer Eu aniversário. também. A data do meu aniversário, assim, é a top. Seu maior arrependimento. Arrependimento. Eu acho que entrar em briga de amiga, assim, sabe? Que não precisava. Uma vez eu entrei na briga de uma amiga e perdi um óculos de sol que eu tinha acabado de ganhar. Da minha mãe. Minha mãe nem sabe disso. Ela tava pagando, tadinha. Eu acho que é o maior arrependimento.
E o seu, Malu? Meu maior arrependimento. Vamos pensar que às vezes isso acontece ainda. Não é que foi o maior, não. Acontece às vezes. De não ter a coragem de enfrentar certa situação ou certa pessoa. Por medo ainda do que a pessoa vai sentir. Pessoas do convívio, vamos dizer. Pessoas de bem próximo. Que a gente tem que... aquela coisa de manter a boa convivência. A sua família é da paz ou é barraqueira? Ou é mais pra barraqueira? Assim, o pessoal que gosta muito de conversar alto, sabe? Gosta muito de festa, assim, eu acho que é mais agitada. A minha é mescla. Vamos pensar assim. É uma mistura? Quando junta, porque assim, a minha mãe tem 10 irmãos. Eita! Nossa, Então, quando junta todo mundo... Hoje, que a minha avó faleceu, meu avô... Então, assim, é difícil de reunir todo mundo hoje. Mas quando reuni, eu lembro dos Natal, final de ano... Que era aquele vucu-vucu, era um movimento muito grande, assim. Então, existe aqueles mais... Mas a maioria é bem movimentado. Não é de ficar brigando, tudo, mas é bem agitados, animados. A minha tem uns que é rolê infinito. Nunca mais acaba. Começa, mas não tem fim. É um filme. Um filme. Nossa, eu amo filme. Do Tarantino eu gosto de todos, então eu vou colocar de primeiro. Mas é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é um filme lindo. E, assim, desde a adolescência, é um filme que eu vejo todo ano. Ele tem muito de sensibilidade, assim, ela é uma pessoa bem sensível. Então, depois você vê, a fotografia dele é linda, assim, e ela é uma pessoa sensível que ela dá valor nesses pequenos detalhes, sabe? De observar coisas que a gente não observa, de ter manias, assim, de coisas... igual ela gosta todo dia de ir num riozinho para poder jogar pedra, sabe? Coisa assim. Acho que eu tenho uma identificação também com ela. Então, eu gosto bastante do filme. Um que eu gosto muito, essa eu maratonei também, fiquei pensando já no filme. Acho que é A Procura da Felicidade, aquele com o Will Smith. Com o filho dele, Com o filho, isso. Ele traz ali a persistência de não desistir de um sonho. O único defeito do filme é que ele não fala de Deus. Mas fora disso, eu acho que aquele momento dele persistir, dele não desistir, dele enfrentar, marcou muito, assim, pra mim. É um dos filmes que eu gosto muito. Eu acho que é baseado em fatos reais, o filme. Sim, sim, né? sim. O que eu acho incrível lá no filme é que ele faz uma coisa que a gente que é pai, faz muito. Às vezes a gente esconde a realidade do filho. Sim. Porque às vezes a realidade é muito dura, Sim, né? sim. E a gente quer esconde. privar. E um rolê que você não iria. Não precisa te chamar pra esse, porque você não vai. Vou falar, desculpa minhas amigas, mas rolê universitário. Não tô mais na idade, assim, sabe? Estude, ficar amanhecer. Não. Eu já passei dessa fase, assim, agora eles aproveitam que estão novos, mas não me chamar, não vou. Tem um lá em casa que acha bom até. Pra mim também esse tipo de rave, isso não me atrai, essa bagunça, esse movimento, assim, não iria, assim. Nunca fui e não tenho vontade de ir, não. Eu não consigo... Não lembro. Teve uma vez que uma pessoa falou pra mim que o rolê que não queria seria no próprio velório. Eu falei, mas aí não tem jeito. Né? Ai, vamos mandar mais alô aqui, gente, que eu tô até esquecendo dos alô. Não sei se vocês reparou, mas eu tô até esquecendo de mandar alô hoje. Meu Deus do céu, a cabeça da pessoa. Muito... Conversa demais, tá vendo? Esquece, ó. Aqui, ó, a Daniela da Mata falou que também adora o Instagram da Carla. Ai, que bom. O Jader falou que gosta mesmo da trilha sonora. Eu já não lembro mais o que é que nós falamos, que o Glauber falou que tá combinado. É da marmita, uai. Ah, da marmita. Você acha que tá reforçando aí, pra você não esquecer. Pode deixar, Glauber. Vai levar a marmita pra você.
Bom, gente, a gente está se encaminhando para o final. E aqui, como todo mundo que já acompanha já sabe, mas para quem está chegando novo, vou falar agora. A gente tem aqui, que já não está cabendo mais, vocês estão vendo, né? Vamos ter que aumentar. Vai ter que aumentar a prateleira. Vai, porque todo mundo que vem traz uma lembrança pra gente. Algo para deixar aqui no estúdio, pra gente lembrar as pessoas que passaram por aqui. Inclusive, depois que vocês ficarem famosos, eu vou leiloar. O grande objetivo é fazer um leilão. Falar, pertenceu a fulano de tal. Olha só, né? Mas aí parte da renda nós vamos doar para uma instituição de caridade. Aí ficou bom. Então, agora vamos aos presentes, então. Vamos começar de cá, Carla. Olha. Semana passada, o Lucas me trouxe o tijolo da casa que ele tá... eu vi semana passada. Reformando. Nossa, inclusive, eu amei aquela casa que ele tá reformando. Ai, tá muito legal. Eu adoro ver ele com aqueles vídeos e com as plantas. Porque eu sou louca, a véia da planta. Né? Eu sou... E outra Tem coisa... nada de velha aí. Eu gosto de pedir as mudas. Eu gosto de pedir. Eu pedi pra uma amiga minha, ela falou assim, compra em tal lugar. Eu falei, não, eu gosto de pedir. Que lindo, é o museu. É o museu e atrás é a igreja. A igreja. Aí são fotos que eu tirei. Aí um cafezinho frutal, pra você tomar um café Que depois. lindo, eu amei. Você sabe que agora eu sou peça do museu, né? É. Porque antes, ó, pertencida deixa eu que já mostrar, gente, ó, a matriz e de cá o museu. Que lindo. Porque agora eu fico lá na Secretaria de Cultura. Fica eu e o Ionei numa sala. E a sala que a gente fica é a sala do arquivo. Então, o que tem que chega lá, que não dá para expor lá no museu, porque já tá ficando pequeno, fica lá na sala do arquivo. E aí eu falo que eu e ele somos as peças de lá. Semana passada eu tava procurando fotos. Gente, eu achei tanta foto de tanta gente. Eu acho que eu achei uma foto do irmão do Glauber. Tem foto demais lá, viu? Então, isso que eu ia falar. Eu preciso ir lá ver. Vai lá. E também já vou falar, quem tiver foto e vídeos antigos de frutal, né, que pode me pra mandar. você. Que eu fico feliz. Tem muita foto lá. Acho que o Ionei falou que tem umas 7.000 fotos. Muita coisa. Porque já tinha muita foto. E aí o Rodrigo Portari doou também do acervo do pai dele. Então tem muita coisa. Foto de... Ai, eu não aguento. Eu até raso de curiosidade. Não aguenta. É menino. Que legal! Agora eu vou te explicar por que eu escolhi. E é pedra, não é? Pedra, isso. A pedra, olha aqui. para ela chegar nessa Ai, proporção aí, ela precisa de ser moldada, transformada. E é uma lembrança como se você estivesse vendo a Malu aí, que é uma transformação. E está em constante. Então, assim, ela é pega bruta lá e transformada numa beleza dessa. Linda. Então, é a Gente, transformação. que legal. Eu nunca tinha visto assim. Moldada ou lapidada, não sei, desse jeito assim. Eu nunca tinha Muito visto. perfeito. Você pensar, Olha, são o dois biquinho. tipos, isso. Dois Muito tipos de lindo. pedra aí. Até o olho. Nossa, muito legal. Olha só. Amei, gente, de verdade. Nossa, muito massa. Amei Que mesmo. bom, você gostou. Pena que eu não posso levar para minha casa. Bom, gente, a gente chegou no nosso final. Já tem o quê? Já tem mais de uma hora que nós estamos aqui? Tem, né? Olha aí, 1h30 já. E a gente ficaria aqui mais 1h30. Ficaria mesmo. Mas, enfim, eu quero agora agradecer vocês duas. Foi muito legal o papo, eu amei. Eu também. Demais dar conta, tá? E eu queria que você terminasse, inclusive, mandando uma mensagem para uma mãe atípica que está hoje lá na casa dela, meio perdida, meio desesperada e não sabe o que fazer. Então, eu queria que você mandasse uma mensagem. Olha direto ali na câmera. Calma. Isso. Eu queria deixar a seguinte mensagem. Primeiro, confiar nesse Deus maravilhoso que pode tudo e todas as coisas. E também procurar ajuda. Procurar se abastecer de informação, porque conhecimento é até o tema da campanha.
Conhecimento gera empatia, empatia gera respeito. E é isso. Quando a gente está abastecida ali das coisas que estão por vir, do que é ali o seu ambiente, você fica mais fortalecida. E, acima de tudo, confiar que vai dar tudo certo. Ter muita paciência, resiliência. Confiar que é processos, então vai ter momentos difíceis, momentos mais fáceis. E assim a gente vai construindo a nossa vida com muito amor, porque mãe, independente de ser atípico ou não atípico, vai amar da mesma forma. E outra coisa também, Zeu, que a gente nunca fez, foi esconder. A gente nunca escondeu o José, nunca. Porque às vezes a pessoa fala, eu parei de sair, eu parei de isso. Não, a gente ia, chegava aquela tropa de gente, porque a gente não escondia. Já chegava, o Glauber é engraçado, ele chegava no lugar, ia no play, onde tinha, porque tava as crianças, falou, o José P desse aqui, ele tem um forrozinho, ainda brincava dessa forma. E isso, essa forma de incluir ele em todos os ambientes, fez total diferença para a criança que ele é hoje. Essa é a minha mensagem. Muito obrigada por ter vindo também. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Foi muito gostoso. Sim, também gostei muito. Foi um prazer te ver novamente, Também. poder estar aqui. Obrigada também às pessoas que participaram, que interagiram, que estavam aqui com a gente nessa noite. E Carla, primeiro eu quero que você mande um abração para sua mãe, mas seu pai, que faz tempo que eu não os vejo. Eles estão morando numa chácara, então Aí, minha mãe ó. tá ficando mais lá. Tá mais sumidinha, mas eu mando. Aí é o sonho de todo mundo, entendeu? Ir parar numa chácara. Né? Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Assim, eu espero que você faça mais e mais vídeos maravilhosos Ai, para amém. encher o coraçãozinho da gente. Amém. E manda um abraço também pro Thiago, Mando que sim. colabora muito com você. Sim. E o bastante. Glauber mandou aqui, ó. O Glauber mandou parabéns também à Carla. Ai, obrigada. Você trouxe um orgulho de ser de Frutal. Eu acho que é um pouco disso, né? Ai, que O bom. perfil, ele acaba resgatando um pouquinho. Sim. Uhum. Exatamente. É porque, assim, eu falo que Frutal não é só rua, casa, prédio, né? Tem histórias, né? E pessoas de gerações que foram construindo a cidade, né? Então, tem essa raiz. E eu acho que gera essa identidade, né? Essa conexão. Então, acho que isso é muito importante. Às vezes a pessoa não via com aquele olhar. Exatamente. E muda o olhar. Sim. Você traz essa proporção de que vamos valorizar sim. Sim. Se você está aqui, você é de Frutal, você vive disso aqui, então vamos valorizar sim. Exatamente. A Aline Guimarães falou aqui, Carla maravilhosa, Ai. pessoa incrível. Oi, Aline, beijo. A Ana mandou palminhas e corações. O Glauber disse que gostou muito. Obrigada, viu, Glauber? Assim, a primeira empresa que me deu oportunidade de fazer um cerimonial foi a GG. Legal. E no dia eu tava com... Porque eu tenho vergonha, gente. Eu sou vergonhosa. Eu tava com muita vergonha. E o Caetano aqui do meu lado, e eu morrendo de medo de gaguejar, porque é um momento tão importante. Eu acho que é um dos momentos mais importantes da vida de uma pessoa. Porque uma empresa daquele tamanho, que chegou aqui e era uma novidade muito grande, e tanta gente importante na inauguração, eu pensava assim, eu aqui, pretinha, desse cabelo saranhado, se eu errar... E assim, então eu gosto muito do Glauber por isso. Foi a primeira empresa que me deu essa oportunidade, eu sou muito grata. Demais da conta mesmo, viu? E aí ele mandou, parabéns, Malu, meu amor, te amo. A gente percebeu. A Fernanda colocou aqui, parabéns, pode maravilhoso, amei estar com vocês, um abraço carinhoso, em especial para minha amiga Malu. Obrigada, minha amiga. E a Daniela também falou que foi muito bom esse bate-papo de hoje. Gente, se vocês gostaram, imagina eu. Eu fico muito feliz e muito honrada mesmo de poder conversar com vocês, assim, com esse meu jeitinho. Mas a gente fica muito feliz. Muito obrigada a todo mundo que esteve por aí até agora. Um beijo para todo mundo. E sigam a gente lá no Instagram. Se vocês tiverem sugestões de quem que vocês querem que apareça aqui, que venha aqui bater um papo com a gente, pode mandar lá no Instagram, que a gente pega também as sugestões de vocês. Muito obrigada por estar aqui até agora. Beijo e até quarta-feira. E quarta-feira que vem estarão aqui o Afrânio,
das escolinhas de futebol e tudo. E eu quero perguntar pro Afrânio, porque ele é da época das Olimpíadas. E eu tô louca pra saber as histórias das Olimpíadas. Eu e o Glauber começamos a namorar nas Olimpíadas. Aí, as Olimpíadas têm muita história, gente. E também o Tony. O Tony, ele é ator e ele é professor. Sei. E ele vai fazer Jesus Cristo na Paixão de Cristo. Ele fez um teatro esses dias que eu fui. Eu não imaginava, mas o Tony, inclusive, já fez filme internacional. Eu acho que é o Mercenário, não é? Foi. É, eu vi. Uhum. Minha gente, semana que vem eles vão estar aqui batendo papo com a gente. Então, esperamos vocês na próxima quarta.